O sorriso é o nosso melhor cartão de visitas em todos os lugares. Por isso, quando falta um dente na boca, não é só nossa saúde ou beleza que está em jogo, mas também todas as nossas emoções. Quem garante isso é o especialista em implantes dentários Crisler Andrade. Mas antes de fazer o implante, o paciente precisa passar por uma avaliação médica. Existe uma bateria de exames para certificar que o nosso paciente está bem, e existe uma avaliação médica. Muitos desses pacientes já de meia idade, por exemplo, eles estão fazendo utilização de alguns medicamentos. E esses medicamentos, esses cuidados do estado geral de saúde deles são necessários que nós possamos ter uma avaliação médica dizendo se esse paciente está apto ou não a receber esse tratamento, a passar por um tratamento cirúrgico, né? Antes de iniciar o planejamento com implantes, nós temos que pedir para o paciente uma documentação, um exame. Esse paciente precisa nos trazer alguma imagem para que a gente possa saber qual é a quantidade de osso disponível para nós possamos fixar esse implante dentário. Nós dividimos o implante dentário em duas partes. Uma parte que nós chamamos do implante em si, que é o parafuso do implante. Esse parafuso desse implante, ele é fixado no osso. Então, para que eu possa saber qual o parafuso do implante que eu vou utilizar, eu preciso saber se eu tenho condições de fixá-lo, se eu tenho osso suficiente para isso. Com a tomografia, nós conseguimos ter uma visualização da quantidade de osso disponível para a instalação desse implante. Em algumas situações, nós podemos fazer a instalação do implante e já no mesmo momento do procedimento cirúrgico, nós podemos já colocar o dente que vai ser cimentado ou parafusado em cima desse implante dentário. Vai depender da qualidade desse osso que nós vamos encontrar aqui. Então o implante dentário ele serve para resolver uma condição de falta de um dente, ele serve para resolver a ausência de alguns dentes, sendo utilizado como pilares aqui para uma prótese fixa, ou em situações mais extremas, trabalhamos na parte, por exemplo, nessa parte inferior aqui, com 4 ou 5 implantes e uma prótese fixa em cima desses implantes. Quando foram inventados os implantes, eles foram inventados para solucionar o problema do paciente que não tinha nenhum dente mesmo, paciente que usava uma dentadura. Então aquela preocupação às vezes dos pacientes, mas eu tenho mais idade, eu posso fazer os implantes? Os implantes, na verdade, eles foram feitos para esses pacientes. E aí, ao longo do tempo, com a inovação tecnológica, o aprimoramento dos implantes, a tecnologia que veio para os implantes, ela nos favoreceu a serem utilizados os implantes em casos, por exemplo, que são casos de dentes unitários ou em casos de pontes fixas unidas a esses implantes. A ideia sempre o que é? Tirar o paciente dessa condição de uma dentadura móvel, né, que ele utiliza, que ele tira e coloca, para uma condição de uma dentadura fixa. Então, fixado 4 ou 5 implantes, nós temos uma longevidade muito grande desse tipo de trabalho em relação à parte funcional, principalmente para esse nosso paciente. Nós realizamos uma cirurgia da colocação dos implantes, realizamos uma moldagem já, uma transferência disso aqui para o laboratório e no máximo em 72 horas ou 3 dias nós estamos fixando esses dentes em cima desses implantes dentários. Então é o que nós chamamos de um procedimento chamado de carga imediata. Na parte superior, devido à densidade óssea ser um osso um pouco mais mole, às vezes nós precisamos aguardar um período para que ocorra o processo de ósseo-integração, ou seja, da união desse implante com o tecido ósseo. Normalmente um período de 4 a 6 meses são necessários aguardar para que a gente possa daí reabilitar esse paciente. A Premium foi idealizada, né, para atender todas as especialidades da odontologia. Então nós temos especialistas em todas as áreas, mas o nosso foco é a reabilitação por meio dos implantes dentários. Nós temos um centro cirúrgico exclusivo para os procedimentos que envolvem cirurgias tanto
cirurgias pequenas quanto de média e grande complexidade, né? Bem como se o paciente às vezes precisa um pouco ansioso, então ele vai fazer uma sedação consciente. O que é a sedação consciente? É a utilização de alguns fármacos, alguns remédios que vão fazer com que esse paciente relaxe. A hora que termina a cirurgia, ele está pronto para ir para casa. A eliminação da medicação ela é imediata. Então a preocupação nossa sempre é dar o máximo de qualidade possível para que a pessoa possa realmente reabilitar. Não há mais esse medo, esse receio, ele tem que ser tirado de lado, né? Nós temos que pensar hoje numa reabilitação completa, oferecer para os pacientes uma qualidade, né, que atinja todas as gamas da sociedade, principalmente, né?